Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Del Barros, sou um pesquisador, um curioso e mais do que isso, eu sou um questionador, principalmente sobre os fatos históricos que estão nos livros. Então eu digo para vocês, a maioria da nossa história foi intencionalmente manipulada para esconder algumas verdades. E por falar em verdades, eu estive vendo na internet há alguns dias atrás um vídeo bem interessante, né? Um dos vídeos que desencadeou uma informação sobre uma cidade perdida encontrada na Amazônia pelo grupo de pesquisas brasileiro Dáquila Pesquisas. O seu presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, relatou nesse vídeo que há mais de 20 anos o Dáquila Pesquisas descobriu na floresta amazônica, né, uma cidade perdida chamada de Ratanabá. Ratanabá está escrita numa língua muito antiga chamada Irdim, e segundo a tradução significaria do reino para o mundo, dos reinos para o mundo. E esse assunto de cidade perdida sempre me fascinou desde criança e eu sempre estudei isso nos livros de história, portanto eu quero compartilhar aqui nesse vídeo algumas informações que eu já captei, principalmente sobre o descobrimento do nosso país. Então, qual é a minha tese? É que sempre já se sabiam, né, desde a antiguidade, da antiguidade aí vamos voltar aí uns 2000 anos aí, praticamente, da nossa história recente, que é bem recente para a nossa história, que outros povos estiveram aqui no Brasil procurando alguma coisa. Eu vou relatar, assim, algum desses povos: os caldeus, os hebreus, os chineses, os romanos e, evidentemente, os portugueses e os espanhóis. O descobrimento do Brasil já é de consenso geral entre os historiadores que o Brasil não foi descoberto por acaso, ou seja, que Pedro Álvares Cabral não saiu de Portugal em 22, chegou aqui em Porto Seguro, na Bahia, ao sul da Bahia, 22 de abril de 1500, como se fosse um desvio de rota na qual ele estaria indo para as Índias, no caso, né? Mas algumas evidências históricas colocam essa tese dessa descoberta do Brasil não intencional por terra. Vamos relatar um pouco sobre esses fatos. O primeiro deles é que descobertas, já se sabe que no ano de 1497 esteve aqui no Brasil, justamente no território da floresta amazônica, ali entre os estados do Pará e do Maranhão, uma pequena expedição portuguesa, pequena se comparada de Cabral, né, com apenas 6 naus, com o navegador português, que esse fato foi mantido em segredo pelo rei de Portugal na época, Dom Emanuel. Por quê? Segundo a história oficial, que ele não queria que outros países soubessem, né, principalmente os espanhóis, que também estavam procurando algo naquela região. Bom, então vamos colocar o seguinte: em 1500, Portugal organiza uma expedição com 13 caravelas, sendo, aliás, 13 embarcações. As caravelas eram barcos maiores, então apenas 3 caravelas estariam ali, por isso que se confunde muito na história, falando que vieram apenas 3 caravelas. Sim, vieram 3 caravelas, mais 10 naus. As naus seriam embarcações menores. Pedro Álvares Cabral, ele não era navegador, ele nunca tinha navegado antes, ele era apenas um fidalgo espanhol, e cuja função seria mais ou menos de um diplomata na questão de tomar posse de território, que seria o Brasil. Na esquadra existia uma pessoa, numa das nau-capitâneas, vamos dizer assim, que tinha sim habilidade de navegação, que era Bartolomeu Dias. Para quem não lembra, Bartolomeu Dias foi aquele famoso navegador português que
dobrou o da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança fica no território africano, né? Quando qualquer navegação que iria para o Oriente passaria por ali, e ali era conhecido como um local de ondas grandes, gigantes, que poderiam afundar essas embarcações, e ele tinha essa habilidade, portanto ele era o navegador oficial. 1.500 homens estavam a bordo. 1.500 homens não é pouca coisa para aquela época, né? 1.500 homens, diga-se de passagem, todos com treinamento militar. As naus, elas estavam preparadas para uma conquista de um novo território. Por quê? Porque nela vieram dois degradados portugueses que tinham sido condenados à pena capital, à pena de morte, e que tinham optado por trocar a sua morte para serem deixados, ou morarem em um território distante, no caso o Brasil. E o objetivo deles era ficarem 2 anos aqui aprendendo os costumes dos povos indígenas que eles já sabiam que existiam ali. Então, não foi à toa, ou não foi a primeira vez que os portugueses estiveram aqui. Eles já sabiam, inclusive, aonde aportar as naus. Para quem conhece Porto Seguro, sabe que a palavra Porto Seguro deriva de uma formação que não é natural. Dá para ver, quem for lá ou quem já esteve lá, você pode perceber que há um muro de pedra construído onde as ondas batem, fazendo com que o mar dali para trás fique calmo. Então as embarcações poderiam ser deixadas ali sem elas ficarem sobre o vaneio das ondas, né? Então eles já sabiam aonde chegar. Ficaram ali bem alguns dias fazendo contato com os índios e entendendo a cultura indígena. Isso está nas cartas que foram dos documentos oficiais, principalmente a carta do escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, que relatou tudo ao rei de Portugal, e uma nau voltou para levar essa carta logo depois de algum tempo. Segundo os relatos, eles ficaram ali por volta de uma semana. Então, onde que eu quero chegar? Que os portugueses estavam procurando alguma coisa, e essa alguma coisa pode ter a ver com essa cidade perdida, não só com essa cidade perdida, mas uma antiga civilização global que teria existido há alguns milhares de anos. Segundo Dáquila, a Ratanabá teria aí por volta de 450 milhões de anos, o que joga por terra toda a teoria que se sabia até hoje sobre a civilização pré-colombiana, que seria a civilização que habitou todo o território americano, né? Tô falando das Américas de uma forma geral, antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis. Então, mais uma vez, os portugueses, da mesma forma que os espanhóis, estavam procurando alguma coisa, tanto que eles dividiram e fizeram um tratado de busca, né, falando: você procura desse lado, eu procuro daqui, vamos ver quem vai encontrar primeiro. Esse foi o chamado Tratado de Tordesilhas, onde eles dividiram os mapas da América através de uma linha imaginária, né, deixando os territórios que são hoje os países de língua espanhola, onde os espanhóis tomaram posse também desses territórios, com certeza com a intenção de procurar os resquícios de uma nova civilização, ou de uma antiga civilização, melhor dizendo. O que essa antiga civilização tem a oferecer? É bem interessante que nos vídeos posteriores o Urandi, ele informa que essas civilizações tinham muitas tecnologias que nós ainda nem sonhamos tê-las hoje, ok? Outra tese minha é que a coroa portuguesa não tinha como fazer essa expedição, essas expedições todas, sem a ajuda, principalmente com a questão financeira, de algum grupo muito poderoso. E qual era o grupo poderoso que financiou as expedições, e todas elas, né, inclusive as posteriores?
foram os Templários. Pela história nós sabemos que os Templários existiram oficialmente do ano de 1112 a 1318, quando o rei da França, Filipe o Belo, que devia altas quantias a esse grupo templário, que por sinal eram muito ricos, não são muito ricos ainda, porque eles existem até hoje, e financiaram as navegações porque eles fugiram de Portugal depois que Filipe o Belo prendeu e executou os principais líderes dos Templários, no ano de 1318, quando os Templários deixaram oficialmente de existir e se renomearam em Portugal como os Cavaleiros da Cruz de Malta, os Cavaleiros da Cruz de Cristo. Eles que foram justamente os financiadores das expedições, tanto que a Cruz de Malta, que é um símbolo antigo, que não é necessariamente uma cruz cristã, ela estava nas velas das caravelas. Os Templários posteriormente criaram um grupo de padres chamados jesuítas no ano de 1532, que foi quando se retomou a colonização do Brasil, e esses padres, entre aspas, que na verdade eram como se fossem agentes infiltrados, vieram para o Brasil para conhecer melhor a cultura dos nossos indígenas e captar informações. As palavras, eu não encontrei a palavra Ratanabá nos livros, mas existem outras palavras, outras denominações dessa cidade perdida. Os índios chamavam de Itaoca. Ita na língua tupi-guarani, significa pedra, e oca, cidade ou casa ou casas, ou construções, né? Então seria construções em pedra. Os índios não tinham tecnologia, até que se saiba, né, naquela época, de construções em pedras, mas conheciam essas cidades com certeza, porque tinha essa palavra na língua antiga, na língua tupi-guarani. Outras palavras também foram denominadas pelos espanhóis como Eldorado. Para eles seria uma cidade coberta de ouro, por isso a palavra Eldorado, ou dourado, né? Ou reluzente, que vem da mesma palavra ouro, para denominar ouro. Muito bem. Feito isso, eu quero finalizar fazendo as considerações finais. A primeira delas é parabenizando o Dáquila Pesquisas por essa revelação inédita, que vai ter um valor inestimável para a história da humanidade. Lembrando que o Dáquila, inclusive, já encontrou artefatos. Esses artefatos eram de metais bem trabalhados, por sinais, de uma civilização que dominava a arte da fundição de metais. Foram entregues, tem várias fotos inclusive desses artefatos. Se você procurar na internet, você vai ver esses vídeos. Segundo informações do Dáquila, esses artefatos foram entregues para o IPHAN, né, que manteve isso e está mantendo isso em segredo. Ele só apresentou fotos de pedaços de materiais de barro, que não condiz com as informações que Dáquila tem sobre esses achados. Bom, que já leva a crer que realmente há uma grande manipulação nessa questão. Com relação aos Templários, eu quero dizer que até hoje eles dominam e eles são donos de muitos lugares, inclusive da própria Igreja Católica. O Papa atual, ele é um jesuíta, como eu falei. Os jesuítas foram criados em 1532 por Inácio de Loyola. Inácio de Loyola era um cavaleiro, sim, templário, e os indícios levam a crer que até hoje eles estão procurando essa cidade e suas tecnologias. Mas antes, porém, eu também quero chamar a atenção para esse movimento internacional, inclusive do Papa
sobre a questão de se reconhecer a região amazônica, que é brasileira, que está dentro do território brasileiro e, portanto, pertence ao Brasil, como uma região internacional, de domínio internacional. Isso é o que eles mais querem, exatamente por esse motivo, porque ali dentro está a nossa joia mais rara, que seria essa cidade perdida. Então, dá para entender agora o murmúrio geral desses nossos líderes internacionais do grupo G7, juntamente com o Vaticano, né, na pessoa do Papa, falando e defendendo a internacionalização da Amazônia. Dá para entender agora o motivo real, ok? Então, pessoal, eu deixo aqui esse pequeno vídeo, esse registro, e quero dizer que vou acompanhar sempre as pesquisas do DACLA, achei muito interessante. Deixo aqui um abraço a todos, até o próximo vídeo, beijos no coração, fiquem na paz, ok? Tchau, tchau.